Então, estamos online. Fala, doutores! Na live ontem do Grupo Mecânica Brasil, a gente estava falando sobre manutenção periódica e preventiva, né? E hoje, eu estou trabalhando, hoje é quinta-feira, feriado aqui em Belo Horizonte, mas estou trabalhando. Enfim, eu queria mostrar para vocês um vídeo que eu acabei de gravar para o cliente. A ideia é incentivar exatamente aí, a proprietários a fazer a manutenção periódica e seguir também as condições, a redução segundo as condições de uso severo. E também desmistificar alguma coisa e conversar sobre alguma coisa que é muito falado aí em relação ao arrefecimento. Já deu para ver aí fundo de um cabeçote de um EA111. Isso é muito comum, não só no EA111, isso ocorre em todos os motores. Eu fiz o vídeo hoje, a primeira coisa que eu gostaria... Eu vou passar o vídeo e vou comentando, eu vou deixar ele realmente sem áudio, o áudio que eu gravei para o cliente, e vou falando. Talvez eu interrompa, não vá até o final com esse vídeo, tudo bem? Bom, tá aí, eu estava mostrando aí, o cliente foi limpo aí, essa região, nós limpamos ela, limpei ela aí com escova de aço, não usei aí de rotação em alta velocidade com a escova para poder não tirar muito inicialmente, né? E aí dá para ver a erosão, né? Esses buracos aí, e tá aí um ponto, tá? Cavitação, tá? Mostrando para ele essa questão dessa erosão. O cliente às vezes não sabe que isso ocorre, e uma coisa que eu sempre aviso ao cliente, se ela ocorreu ali, é provável que exista também entre a face do cabeçote e o bloco. Opa, deixei cair o anel de rodação, e eu ia mostrar para ele exatamente a questão do anel, né? Eu removi, dá para ver que tinha silicone, eu removi o silicone, e eu não creio que o silicone dure aí, tá? Mesmo que um oxímico, eu não creio que ele vá durar, que ele vai ter durabilidade, por mais que seja aí Loctite, Dirco, Abro, eu acho que não vai dar tanta durabilidade. E mostrando para o cliente o seguinte, vejam aí que também na região onde entra o tubo d'água, onde está ali o rotor da bomba d'água, né, já no bloco do motor, mesmo ali onde não é alumínio, começou a ocorrer ali a erosão, né, começou a danificar. Ali nós temos também uma possibilidade de um outro dano, tá? E aí até um motivo, né? Eu que gosto aí de rotores de aço de bomba d'água, um motivo para se usar os rotores talvez de outro tipo de material. Porém, o que ocorre ali, eu vou falar mais à frente, ocorre também com plástico, com concreto e com tudo. Eu tentei focar bastante para mostrar para ele o tanto, eu não consigo adiantar o vídeo, tá? Mas o tanto que estava danificado. E quando ocorre aquilo ali atrás do cabeçote, quando ocorre isso na face de apoio ali do cavalete de água, o certo era tirar o cabeçote até para planar o cabeçote e ver se não tem erosão também na região do cabeçote. Só que quando você pensa numa junta original, na possibilidade de ter que cortar a face do bloco, reduzir a altura de biela, e isso pode ficar caro, né? Nós tentamos, né? E tentamos uma outra opção, que é não trabalhar. Eu sempre cito, pode ser que seja necessário, mas vai ficar caro, pode ficar muito caro, né? Então a gente tenta a opção de melhorar aquela região ali, né? E tentamos muitas vezes com ele montado. Há pessoas que usam aí, materiais como, por exemplo, uma resina que ela consegue segurar o aço, né? Eu mostrei para ele o G12 EVO, que é um dos aditivos, e mostrei para ele que tem, quando você vai colocar aditivo na Volkswagen, até no reservatório, está indicado lá G12, olhe o manual do proprietário. Então, não é para sair usando qualquer aditivo. Aí, gente, já é o processo, eu estava no processo de recuperação, mostrando para ele o procedimento que estava sendo executado, tá? Então, ele está usinando ali, não é feito na lixa, na mão, tá, gente? Primeiro que vocês vão ver daqui a pouco a quantidade de material que sai, eu mostrei para ele, só que eu não posso tirar demais. Primeiro que a gente tem que aprofundar os furos ali dos parafusos do cavalete e refazer as roscas. Então eu tenho que aprofundar o furo para a pontinha, o parafuso que trabalha ali, ele tem uma pontinha
que ela não tem rosca, então tem que refazer, é o tanto de material que sai. Então tem que aprofundar o furo um pouquinho, tem que ser muito cuidado, não posso tirar no parafuso, e aí eu mostrei para ele que eu precisava de fazer uma higienização do cofre do motor depois, porque sai muita poeira. Ali eu tampei a admissão e aí tampei também, acho que dá para ver um paninho tampando as mangueiras de água do aquecimento interno, né? Mas a gente tenta salvar com ele no local, usinando, e eu vou colocar o anel de vedação e vou mostrar para ele que aqueles 2 pontinhos eu optei por não tirar, tá? Pode pegar o carro dele lá, é o Júlio, pode pegar o carro e ver depois. Eu deixei aqueles 2 pontinhos e falei com ele, olha, posso até aplicar um silicone, uma camada muito fininha, mas eu vou tentar sem. Eu não gosto de montar definitivamente com silicone. Mas eu não posso tirar demais ali por 2 motivos. Além da parede ficar fina, além do risco do fundo dos parafusos, eu posso fazer com que o tubo d'água ele vai entrar tanto que vai pegar no rotor da bomba d'água. E não tem tubo d'água de 2 tamanhos e é material plástico. Mais para frente a gente fala sobre a questão de alumínio. Mas eu acho que dá para ver aí que não, ali já iria vedar, tá? E montei, avisei para ele nesse momento que eu poderia até passar um filmezinho fino de silicone, né, no anel, mas o próprio anel tem que ser o suficiente para vedar. Lógico que pós esse momento ainda foi dado acabamento, tá? Eu tenho que avisar que foi dado acabamento, aí sim, mais de uma forma manual, com uma lixa mais fina, né? Eu vou remover o vídeo aí para mim ficar sozinho e vamos comentar. Eu realmente pensando, então se eu começar a olhar para cima, olhar para frente, tem uma tabela ali, tem um aditivo ali, mas esse problema é comum no VW. Muitas vezes, primeiro que eu já cito que ali é melhor utilizar o cavalete original. Existem outras marcas aí, a JE, Iguaçu, e algumas outras aí. Já usei muito a JE, já usei Iguaçu, mas eu evito. Né? Já passei por problemas com as 2 marcas, tá? Os 2, se o fabricante quiser e o sistemista quiser falar, sim, tive problema com as 2, né? Então, eu tento utilizar sempre o original. É comum, todo mecânico conhece e dono de VW já passou por isso, assim como dono de outras marcas, tá? Essa erosão aparece sempre. Agora, sempre eu informo ao cliente que o correto e lógico é você remover o cabeçote. Eu nem gosto de usar o termo porque queimar a junta, porque a junta ali não vai queimar. Essa erosão formada, gente, erosão, cavidade, cuidado aí. Erosão, aquela erosão formada ali, aquilo ocorre também na face do cabeçote com o bloco, do mesmo jeito que ocorreu ali. Então, pode ser que tenha uma passagem de água para a câmara de óleo e uma passagem de água para a câmara de combustão. O certo é tirar o cabeçote de forma preventiva. Porém, há o risco de tem que medir planicidade, a gente vai verificar a planicidade da face do bloco, vai diminuir a altura de cabeçote, não sempre vamos cortar, tá? E a gente sempre tenta usar a junta de aço. Eu só gosto de montar com junta de aço. Ela não queima assim facilmente, até por uma junta de aço, né? Apesar que ela tem ali um outro material junto que pode chegar a queimar, né? Essa história de queimar. Mas o que vai acontecer é que o vazamento não vai ser por um superaquecimento. Bom, o que causa esse tipo de erosão? A gente não tem proprietários, não tem como fugir. É falta de manutenção periódica. Explicitamente omissão na troca de fluido e uso de fluido não especificado pelo montador. Não adianta. Cada montador usa um tipo de liga de alumínio, então pode usar um tipo de fluido diferente. Tem alguns fluidos chamados de asiático, europeu, né? Então tem as especificações. Os aditivos são muito específicos. Enfim, o melhor é utilizar o original, mas pode-se utilizar OEM. Então, cuidado. Vou falar mais um pouquinho à frente. Mas condições de troca acima do tempo determinado. Bom, gente, depois de sujo não adianta muito tentar limpar, porque piora. Tá? Às vezes a sujeira já está até ajudando a vedar. Uma limpeza aí completa vai ficar lá para um motor simples aí de um carro 1000, pode ficar uns 3.500 atualmente. Então, condição de troca acima do prazo determinado.
Esquecer da redução com uso severo, trajeto curto, por exemplo, né? Isso afeta muito o arrefecimento. Elevação, esforço do motor, elevação de rotação durante o processo de aquecimento, falta de uso de termostato, de válvula termostática. Bom, há pessoas que consideram até que, e de certo, até problemas de ignição e de aterramento podem causar, né? Esse tipo de captação, não, de erosão, né? Até eu entrando aí. Bom, não vou te falar comprovado, não sei para você comprovado, mas a mistura de fluidos contendo flúor e cloro, então água torneiral, também pode causar esse efeito. Até porque não se sabe até onde e quais são os resultantes químicos que podem gerar ali quando você coloca flúor e cloro junto com o pacote de aditivos, que não é só etileno glicol, tá? Mas toda montadora originalmente usa etileno glicol. Conversem com a Tirreno, que é fornecedora OEM. Agora, muita gente fala assim, são microbolhas, e as pessoas citam aí cavitação. O que é cavitação? Cavitação é a vaporização de um líquido pela redução de pressão durante o seu movimento constante. Tá, gente? Então, é estranho, né? Mas na redução de pressão, a uma temperatura constante, né? Então, uma redução de pressão pode causar a vaporização. Então, é até bom citar o assunto, né? Que é o nível do mar, a temperatura de vaporização, de ebulição da água é 100 graus Celsius. Aqui em Belo Horizonte é 98,5, porque a pressão está maior. No motor nós temos 1 bar, 1.1, 1.4 bar, né? Mas, enfim, quanto mais pressão, né, maior a temperatura de ebulição, e quanto menor a pressão, menor a temperatura de ebulição. Então, quando eu reduzo a pressão, mesmo a uma temperatura constante, eu reduzo a pressão, vão formar microbolhas. Até entrando aí no teorema de Bernoulli, né, de um fluido escoando, quando ele é muito acelerado, a gente tem uma redução de pressão. Aí, essa vaporização local do fluido, formando essas bolinhas aí de vapor, tem o nome de cavitação. É a formação de cavidades dentro da massa líquida. Isso aí ocorre em bomba de água, válvulas, turbinas hidráulicas, propulsor naval, no pistão do automóvel também. Essas bolinhas de vapor, formadas com baixa pressão, carregadas na velocidade do escoamento de uma bomba, elas vão chegar numa região que a pressão cresce. Então, lá na bomba, no rotor da bomba, né, ocorre a redução, formação de bolhas, e quando elas chegam onde cresce a pressão, elas vão implodir sucessivamente. Então, isso, quando elas estiverem próximas de uma superfície sólida, vai gerar ondas de choque que vai provocar, isso pode e vai provocar trincas microscópicas no material da superfície. E aí forma uma cavidade de erosão localizada, vamos falar assim, né? Uma cavidade de erosão. A cavitação, então, cavitação é a vaporização do líquido pela redução de pressão a uma temperatura constante. Bom, de fato, implosão de microbolhas podem gerar erosão no motor. Só não vamos confundir o termo erosão com cavitação. Aquilo ali, aquela buracada ali, não é a cavitação. Cavitação ocorre em bomba d'água, bomba de óleo, pistões. Agora, no motor lá, realmente, surgem microbolhas também, isso é visível, nós somos mecânicos, a gente vê. E a implosão dessas microbolhas, elas podem gerar uma vibração randômica de alta frequência, né? A verdade é essa, esse nome complicado, né? Que é a mesma da cavitação de rotores, né? Mas ali não tem velocidade de escoamento e muito menos baixa pressão, a gente tem tampa ali, né? Enfim, esse termo, cuidado que ele pode ser aplicado de forma incorreta. Quando eu falei da bomba, lá na bomba pode ocorrer isso, mas o sistema ali é mantido a alta pressão, né? A alta pressão, assim, acima da atmosférica, inclusive isso que garante que a água não vá ebulir, tá?
ligado ao etileno glicol, né? Porque etileno glicol e talvez aí essas microbolhas, né, em condições defeituosas dos sistemas de arrefecimento, né, possam chegar sim a causar esse tipo de desgaste, porque com variação de pressão, impacto constante na circulação dessas microbolhas, né, nas ligas de alumínio, né, enfim, mas e etileno glicol aí usado para elevar o ponto de ebulição, a gente trabalhando com refratômetro com termodensímetro, a gente sempre tentamos colocar aí uma mistura na proporção de 128 graus Celsius acima na ebulição, 30 graus Celsius abaixo no congelamento. No Brasil não congela, mas imagina se você não tiver pressão e estiver ebulindo só acima de 128 graus Celsius, isso é bom porque você evita essa formação de bolhas, e essa formação de bolhas seria até um motivo da água não circular. Perfeito? Até porque a gente usa turbilhonamento. Bom, a gente falou de liga de alumínio, então nessa linha de probabilidade ainda, o que pode causar aquilo ali, né, é a oxidação do alumínio. E a oxidação do alumínio é real, ferrugem, né, que eu chamo de ferrugem, ocorre com alumínio também, que é a reação com o oxigênio, ela ocorre nos motores. E talvez até ela seja acelerada pela variação térmica, né? Bom, dizem alguns que aquele pó branco que a gente acha é a alúmina, tá? Enfim, considerando que aquilo seja alúmina, se isso for real, né, se for de verdade, a alúmina é um dos materiais mais duros, é usado até como abrasivo. Logo, se for alúmina mesmo, e se ela ficar circulando, isso vai acelerar mais ainda que essas pancadas venham a danificar cabeçote e todos os elementos móveis, né, do arrefecimento. Basta lembrar também, temos que lembrar que a alúmina é usado como refratário de fornos, né? Então, ela vai dificultar a troca térmica e pode gerar um aquecimento em um ponto só por isolar, né? Então, onde tem essa deposição, se ele ficar depositado em um lugar, né, ali pode ter um aquecimento generalizado daquele ponto, daquela peça. Bom, gente, considerando isso tudo, trocar o fluido de arrefecimento é essencial. E reduzir o prazo de troca ao máximo que você puder, desde que não se torne difícil financeiramente. Porque quando se pensa em economia e tenta se economizar nessa troca, você pode acabar tentando usar um produto que não é específico para as ligas metálicas daquele motor. Bomba, radiador e todas as peças de arrefecimento. Vale lembrar que parte dessas peças está debaixo do painel do carro. E isso são horas de serviço que podem ser muitas, né? Pode custar caro. Então, pode significar um valor de mão de obra alto. Os fluidos de arrefecimento são geralmente muito específicos, justo por possuir pacotes de aditivos para cada tipo de veículo, não é só etileno glicol. Então, tem antioxidante, anticorrosivo, tem alguns que são só isso, nem tem etileno glicol, né? Alguns aí vão ter capacidade de forçar a suspensão de material sólido leve, né? Então, levantar esse material para ele parar lá no reservatório, o reservatório tem uma forma de segurar para que ele não desça, então a mangueira do reservatório não sai do fundinho dele, né? Outros aditivos que fazem decantar, né? Aí no fundo a sujeira pesada. Bom, então a troca de fluido, ela promove a remoção desses suspensos e desses decantados. Mas aí é importante citar também o seguinte, é muito importante citar certos tipos de troca de fluido. A troca de fluido a vácuo, eu não sou muito adepto. Você tem? Tá, eu tenho uma maquininha de gerar vácuo, tá? Tem um ventilador ali que tá pegando meu olho. Eu tenho a maquininha de gerar vácuo e puxa, só que eu não vou conseguir realmente, a gente gera o vácuo, não vou conseguir. Eu já testei isso, você não consegue tirar o fluido que está lá dentro do bloco do motor, dentro das galerias do cabeçote. Fecha as mangueiras, encolhe tudo, mas não tire, a gente está puxando por cima ali. Então não está tirando a sujeira por baixo. Tá, muito bem, você tirou, se você for colocar talvez a desmineralizada depois e fazer a circulação com a máquina, né? Então a máquina de limpeza, gente, mesma máquina de limpeza. Muita gente já vai, eu fiz a troca com a máquina de limpeza. Cuidado com o seguinte,
fiz a troca com a máquina de limpeza, coloquei para circular. O decantado, que está no fundo, sólido, não vai sair, mesmo com a máquina. Então, talvez ela não... Mesmo que você faça 6, 7, 8 vezes, né, não vai sair. Até o Ferraza, né? O Ferraza é o Diego, né? O Ferraza, ele cita, por exemplo, lá que às vezes ele tira a bomba, né? Tira o cavalete e passa água. Ele passa até a torneiral lá, né? Passa a torneiral lá, depois ele passa a desmineralizada para poder limpar. E aí, na medida do possível, escova ali por dentro, né? Acho que é até muito similar aí quando eu falo sobre descarbonização de duto de admissão. Você fala, produto isso, produto aquilo outro, granalha, isso é mão mesmo, né? Então, ali quando a gente pode chegar, acessar e limpar, é muito melhor. Mas, então, que eu falo de limpeza e arrefecimento, que o ideal... mas aí se eu não usar a máquina, eu vou ter que sangrar, mas o ideal é você soltar. Às vezes até é bom você tirar ali e circular o fluido ao contrário, por exemplo, no radiador, para que ele expulse a sujeira, igual fazer a retro, né? Igual a gente faz em injetores, né? E, lógico, aí depois sim, você fecha e o sistema entra com a sua máquina, assim, com os seus 3 registros lá, né? Também, porque a maioria das máquinas é só isso mesmo, não é a sua máquina que tenha bomba, que tenha ou os 3 registros com Manon, com uma maquininha lá, e faz circular desmineralizada, né? Faz circular desmineralizada algumas vezes, né? Alguns processos desmineralizados, para poder limpar o sistema e tirar, né, qualquer resíduo até de flúor e cloro que você possa ter deixado. E aí, por final, adiciona lá. E aditivo. Tenta usar o pronto uso. Eu recomendo pronto uso e os aditivos originais. Ou então uma linha OEM, a Tirreno, por exemplo, fabricante OEM de muitas montadoras. Mas e se eu usar o concentrado, água desmineralizada, tá? Eu já peguei água desmineralizada que não é desmineralizada, mas, enfim, aditivo, quando você vai fazer essa mistura do concentrado, você vai ter que fazer a medição. Mas mesmo do pronto uso, quem tem termodensímetro, quem tem refratômetro, termodensímetro é um equipamento que dura pouco, é um ano e pouco, na oficina o refratômetro dura mais. Refratômetro a gente mede lá em graus Celsius, tá? Enfim, o fabricante até fornece, o sistemista fornece, por exemplo, a Tirreno me forneceu uma tabela lá para que quando eu faça a mistura, né, eu tenha um resultado melhor. Agora, se você estiver fazendo lá o uso do pronto, o uso não tem esse problema. Lembrando que, igual em transmissão, igual quando você pensa no fluxo de motor, você não vai usar aquela quantidade exata, acaba você precisando usar um pouquinho a mais, né, até para promover uma limpezinha final, um acabamentozinho final. Era isso, né? Eu queria falar sobre essa questão de erosão, cavitação. G13 não está sendo mais usado, G12 é VO, G12++, eu acho que não está nem ele, nem sei se ele mesmo é VO, né? Mas G12+, não está sendo mais comercializado, é chamado de europeu, tem dos asiáticos aí, a Tirreno mudou os nomes aí de POAT, SIOAT, então ela tirou, me deixou com os nomes novos lá da Tirreno, então sempre tem que olhar, rapaz, do lado de cá, né? A tabelinha atrás da Tirreno, né? Sempre tem que olhar a tabelinha para ver a aplicação, não fique tentando gravar de cabeça, e eu recomendo isso. Tentem o original. A Tirreno vai estar ganhando do mesmo jeito, porque ela é fornecedora da maioria aqui. Eu não estou defendendo Tirreno, mas eu descobri a marca não tem tanto tempo. Cuidado com marcas que já não são mais ligadas às montadoras. Lembra que peças são só 10 anos que a montadora fica fornecendo depois que o modelo sai, né? Então, cuidado com marcas que já não são mais ligadas às montadoras e que não tem nenhuma análise mais da montadora que estão aí no mercado sendo vendidas. Às vezes você compra muito gato por lebre. Tem muita gente que gosta de comprar gato por lebre e, enfim, hoje, sim, eu já usei óleo solúvel lá em motores antigos, né, fazendo uma mistura com óleo solúvel, e isso era indicado no manual do proprietário, tá? Enfim, a gente fazer, no manual do proprietário não, manual de manutenção, do proprietário talvez também, porque antigamente os manuais vinham com mais informações de manutenção. Mas ainda vem informações de manutenção essenciais, como tabelas periódicas de manutenção em alguns, identificação de lâmpadas, de luzes do painel, o que é muito interessante e muito importante que o proprietário conheça. Hoje mesmo teve 2 clientes aqui, um que acendeu uma luzinha amarela, foi amarela, atenção, mande uma foto para o seu mecânico, ou então consulte o manual.
luzinha vermelha, desliga esse carro e traz ele de reboque. Era nível de água. Conferir periodicamente. Agora, nível de água não, né? Nível de fluido, né? Mas se abaixou, tem algum problema. É igual o freio. Se reduzir o nível, tem algum problema. Tem que vir mesmo. Agora, a luz vermelha ali até assustou, mas eu concordo, né? Só que o cliente esqueceu de conferir. Estamos aí precisando 0800 291 2238, né? Aqui, Garagem 545. Eu estou dando continuidade a algo que foi falado na live Mecânica Brasil. A gente tem live quarta da semana que vem. Às vezes eu tenho que parar para pensar, porque é muita coisa. São 16 horas e eu estou para entregar o carro para o cliente ainda. Feriadão, mas a gente cumpre a agenda. Precisando sempre... WhatsApp, tá? Liga não. Eu sou mais do WhatsApp.